Contratação do Medina encaminhada. Vilauba apresentado de forma oficial e até mesmo falando sobre o Transferban. Savarino estava indo embora para o Fluminense? Pois é, Martim Anselmo me pediu para conversar com o jogador e observar nos treinos. Tem Barbosa, tem bastante coisa para a gente falar nesse vídeo aqui do Fogão. Inclusive, o prazo de inscrição para o Campeonato Carioca já fechou para a primeira rodada. Bastante coisa. Vamos falar também do Júlio Romão, que é uma transferência que o Botafogo encerrou as negociações. Falar do André, que o Flamengo está ali tentando disputar o André. E falar também do Carrizo, que o River Plate entrou na parada para tentar roubar esse jogador, que é uma joia. Tomara que o Botafogo consiga vencer a concorrência do River Plate e trazer o Maher Carrizo para o Rio de Janeiro. Começar aqui pelo Lucas Vilauba, investimento da SAF, 16 milhões de reais. Ué, o Texas não estava quebrado? Pois é. 16 milhões, pelo menos, ele ainda tem, né? E meio essa briga de bastidor aí com o André, que já a gente vai falar, com o River Plate também sobre o Carrizo, o Botafogo apresentou de forma oficial seu primeiro reforço. O que passa um recado para a torcida de que o Transferban vai ser resolvido, porque, pelo amor de Deus, olha o mico que vai ser você apresentar oficialmente um jogador e não resolver o Transferban, não é isso? Pois é, vai resolver. E nessa briga aí dos bastidores, o Botafogo apresentou o ponta-direita uruguaio de 24 anos, comprado junto ao Nacional do Uruguai por 3 milhões de dólares, ou se você preferir, 16 milhões de reais. Já considerando bônus, metas de performance e tudo mais. É dinheiro de clube que está fazendo investimento. É todo mundo que gasta seus 16 milhões por aí, não, né? A fala do Vilauba na apresentação ajuda a reforçar um discurso de um certo profissionalismo interno, né? Foi muito bem recebido, a adaptação está sendo facilitada, que o Botafogo sabe receber jogadores, isso é muito legal, né? Ainda mais ele que é uruguaio, ele acaba encontrando ponte no nosso elenco, encontra também aí o Santi, né? Tem vários uruguaios aí no Botafogo e por aí vai. O jogador também destaca o ambiente de família que encontrou aqui, cita que essa é a primeira saída dele do Uruguai e que ele quer se adaptar o mais rápido possível onde for necessário. Inclusive, ele tem como referências Louco Abreu e Lodeiro, ídolos uruguaios que construíram história no Botafogo. E diz que para ele não é só dinheiro que pesa. O clube oferece aí estrutura, visibilidade internacional, né, via SAF, sem dúvida nenhuma. A possibilidade, inclusive, de repetir uma trajetória bem sucedida dos compatriotas dele aqui com a camisa do Botafogo, né? Então você vê como que os ídolos do passado construíram, os uruguaios construíram lá nos jogadores uruguaios um imaginário, né, de atletas grandes, vitoriosos. Isso é bem legal. Em termos de característica, é um reforço que chega para ocupar uma lacuna estratégica, um ponto de velocidade e intensidade. Perfil que a SAF do John Textor tem buscado para essa janela de forma recorrente, nos nomes ventilados. Para manter o time sempre agressivo e com profundidade, do que o Martim Anselmo vai querer colocar. Especialmente pensando no calendário que vai ser pesado, com Carioca, Brasileiro, Libertadores, enfim, Copa do Brasil, e mesmo com o Transferban, né, ativo no registro, o movimento financeiro já está feito, né? Então, assim, é bom conseguir registrar esse jogador. Inclusive, questionado sobre o Transferban, o Vilauba disse o seguinte, é algo administrativo, que acredito que vai ser resolvido. Estou tranquilo quanto a isso, treinando e fazendo o que eu gosto de fazer. Jogar futebol. Rapaz, essas são as aspas do homem. O homem chegou a dizer que está tranquilo quanto a isso. Agora, Transferban, ele está tranquilo. Se o cara que está sendo contratado está tranquilo, quem somos nós para ficarmos nervosos com isso? Vai ser resolvido. Rapaz, eu estou rezando todo dia para esse negócio ser resolvido. Porque eu sou botafoguense, pô. Lógico que eu estou rezando para isso ser resolvido. Pelo amor de Deus. Olha, características que ele mesmo fala. Me considero um jogador que se destaca pela velocidade e pela intensidade. Então, basicamente, essa é a situação, beleza? Outra coisa, vamos falar aqui do Júlio Romão, que é um nome que foi ventilado por bastante tempo do Botafogo. É um jogador que o Botafogo encerra as negociações, na minha opinião, infelizmente, porque
O Botafogo, mesmo contratando Medina, na minha humilde opinião, falta um jogador com as características do Romão. Jogador de imposição física, jogador alto, 1,93 m, um jogador bom, um volante bom para jogo aéreo, bom para jogo de corpo. Né? O Medina filé de borboleta, cara. Impressionante. Lembra muito o Newton, inclusive, que é outro filezinho de borboleta. Aliás, diz que o Newton, né, o Martim Anselmi, está apaixonado pelo futebol do Newton. Se você aí do outro lado não curte muito o futebol do Newton, vá se acostumando, meu camarada, porque se valorizar, a ponto de chegar uma grande proposta pelo Newton, está muito claro que ele não se valorizou, né? O Botafogo já disse que Newton e Alan estão à disposição do mercado e proposta nenhuma chegou. A outra solução para você ver menos o Newton no time do Botafogo, para quem não curte tanto, era ele ser negociado, mas o Martim Anselmo está apaixonado. Eu, particularmente, não sou muito fã, não, mas ao mesmo tempo, eu não quero ficar pegando no pé do cara. Deixa o cara lá, vai que o Martim Anselmo trabalha esse jogador e ele super se desenvolve. Cara, eu quero te lembrar que vários jogadores nas mãos do Arthur Jorge se potencializaram bizarramente. Olha o que o Arthur Jorge foi capaz de fazer com o Júnior Santos. Nunca mais ele jogou aquilo. Com Bastos, com Barbosa. O que ele não fez? Cara, o Bastos estava na lona, mentalmente falando. Estava muito mal quando o Arthur Jorge chegou. O Arthur Jorge virou o jogo e o Bastos virou o melhor zagueiro da América do Sul ao lado do Barbosa. Os dois melhor dupla de zaga. Será que algo semelhante não pode acontecer? Será que o Martim Anselmi não tem esse perfil? Não sei, a ver. Vamos ficar de olho nessa situação. Voltando ao caso aqui do Júnior Romão, é uma notícia que preocupa um pouco o torcida, né? Porque quando o Botafogo tenta negociar um jogador e não contrata porque o clube está pedindo 3 milhões de euros, como se 3 milhões de euros fosse muito dinheiro, para um clube que gastou 22 milhões de euros no Danilo, para um clube que, não, a gente tem dinheiro, mas não pode pagar 3 milhões no Júnior Romão. Mas é porque ele não vale. Será que não vale mesmo? Então, assim, é uma coisa um pouco esquisita, né? É importante reforçar que o próprio Júnior Romão tinha gostado da oferta alvinegra, ele estava feliz, era um contrato de 4 anos, é um jogador que queria vir para o projeto esportivo do Botafogo. O problema não é a vontade do atleta, mas a postura do clube europeu. Eles quiseram, né, negociar o jogador em definitivo, tá? E, enfim, e o Botafogo não quis, né? Teve essa decisão aí de puxar o freio da negociação depois de 3 propostas, reforçando o aspecto profissional aí da SAF, né? Também não quero, não vou fechar de qualquer jeito, não. Tenho aqui minhas convicções. Você que está aí do outro lado, eu daqui, a gente pode até discordar. Mas a SAF tem as convicções dela e isso daí é inevitável. Não tem como a gente dizer que não, né? Então, é esse aspecto aqui. Outra coisa importante para te falar nesse vídeo é o River Plate que está tentando pegar o Carrizo. Fala-se aí, né? Corre a informação de que o Botafogo está devendo um dinheirinho pro Vélez, e que o Vélez não gostaria de negociar jogador com o Botafogo enquanto saldos estiverem abertos. Acho bem estratégico o Botafogo manter as contas em dia com o Vélez, prioriza pagar o Vélez, porque tem muito jogador bom no Vélez, e a gente não pode ficar perdendo jogador, porque tem parcelas em aberto de Montoro, com o Vélez e coisas do tipo, né? O Zenit, cara, pôs o Danilo do Botafogo no radar. Por quê? Porque existe a saída iminente do Gerson sair do Zenit pro Cruzeiro, cara. E aí, quem está demonstrando força no mercado, nesse momento, na realidade, é o Pedrinho BH. Fala-se até que o Gerson vai para o Cruzeiro por 30 milhões de euros. Olha isso, cara. Uma baita contratação do Cruzeiro, né? Para quem estava com dúvidas ainda se o Cruzeiro ia vir forte ou não, quer ver? Gerson, Cruzeiro. Fala-se em 30 milhões de euros. Olha aqui, ó, Cruzeiro se acerta com o Zenit e fica perto de anunciar o Gerson. O time mineiro vai pagar 27 milhões de euros mais 3 em bônus. É muita grana. São 176 milhões mais 18. Então o Pedrinho BH está vindo para rasgar o mercado. E aí, o Zenit, que vai estar com dinheiro no bolso, vai querer o Danilo. O Danilo, nosso Danilo, é o cara que vai
entrar na mira deles. Claro que o Zenit não tem só o Danilo no radar, né? O Zenit vai ter outros jogadores no radar também. Mas tem essa situação aí do Danilo. Me preocupa? Óbvio que preocupa, porque o John Textor já disse que não tem jogador inegociável. Ah, mas vai ser por uma bela grana. Beleza, que vai ser por uma bela grana, mas dinheiro não entra em campo, né? Nota de 100 não faz gol. Quem faz gol, quem joga bem é o Danilo. Existe uma chance muito forte dessa negociação ser ali no meio do ano, tá? Pelo que dá conta daqui das informações, meio do ano que o Zenit vai buscar essa reposição, não é agora. Então a gente, em tese, cara, acostume-se com a ideia de que o Danilo fica até o meio do ano. O Botafogo precisa urgentemente trazer o Medina, que é um cara que vale cerca de 15 milhões de euros no mercado, embora esteja vindo de graça para o Botafogo. Mas o Medina, cara, que viria para poder substituir o Marlon Freitas, no meio do ano, como é que vai ser isso? Né? Então, você vai jogar 6 meses. Graças a Deus, o brasileiro começa antes desse ponto de vista, porque você vai jogar mais rodadas do brasileiro no primeiro semestre, então você vai poder aproveitar o Danilo no brasileiro em mais rodadas. Tá certo que ele vai sair? Claro que não, nem proposta tem. É bom deixar isso bem claro. Nem proposta pelo Danilo tem. São informações. Talvez o Zenit contrate outro volante e a partir daí o Danilo caia por terra. Mas a gente sabe que a janela vai vir em cima do Danilo muito pesado, principalmente no meio do ano. Já teve proposta de 30 milhões sobre o Danilo e o Botafogo disse que não. Dada toda essa situação do Botafogo, eu não tenho certeza se hoje o Botafogo rejeitaria uma proposta de 30 milhões de euros sobre o Danilo. Perfeito? Então, o Danilo é um jogador nível Gerson e tal, essa que é a parada. Então, todo mundo ali, ó, 30 milhões de euros e tal, e é o que pode acontecer. Então, se você parar para pensar no meio-campo do Botafogo com Medina e Danilo, pô, baita meio-campo. Meio-campo, assim, de elite, sem dúvida nenhuma, um meio-campo de elite. Meio-campo para ser dupla de volância melhor do Brasil, se não da América Latina. Quem é que tem 2 volantes melhores do que Medina e Danilo? Pô, jogador de 15 milhões de euros, jogador de 30 milhões de euros já, porque tem proposta rejeitada, posso dizer que é 30 milhões de euros. Então, é uma coisa assim realmente que chama muito, salta muito aos olhos. Agora, se já perder no meio do ano, pô, pelo menos tinha que ficar até dezembro, né? Mas não está rejeitando proposta de 8 milhões pelo Davi Ricardo? Pô, vai rejeitar proposta de 30 pelo Danilo? Não vai, né? Ah, uma coisa não tem nada a ver com. Tem tudo a ver, cara. O Davi Ricardo não vale 8 milhões de euros. Ele vale muito mais do que 8 milhões de euros. Muito mais. Então tá vendendo abaixo. Arthur Cabral aí tá, pelas propostas que estão sendo noticiadas, vai sair por um valor a menor, por um valor a menor do que chegou. Né? Então, uma temporada que não valorizou assim, tanta gente e tal. Tem essa situação aí do Danilo. Vamos ver que vida que segue, que acontece aqui efetivamente. No caso do River Plate, a informação também vem. No caso, a informação vem do César Luiz Merlo, tá? E o Matheus Medeiros, ele confirmou também que o Botafogo esfriou essas negociações do Carrizo nos últimos dias, porque tem uma negociação em andamento com um meia, cujo nome está em sigilo. Vamos ver. Talvez o Botafogo realmente consiga trazer alguém aí melhor do que o Carrizo. Eu não sei quem é esse nome que está sendo mantido em sigilo, não tenho essa informação, mas vamos deixar o scout do Botafogo trabalhar, sem dúvida nenhuma. O Savarino é a boa notícia para muita gente, que como eu estava torcendo para que ele ficasse. Manel, já bateram martelo que o Savarino vai ficar? Não bateram martelo que o Savarino vai ficar, mas deram uma bela de uma sobrevida. E quem deu essa sobrevida tem nome e sobrenome, é o Martim Anselmi. Martim Anselmi, eu acho que ele deu uma lida nas redes sociais, acho que ele deu uma lida nos jornais, entendeu? Ele falou, a situação aqui está meio azeda, vamos tentar melhorar um pouquinho essa notícia, dá uma semaninha para ele aí, vai que o cara me convence. Falei isso ainda no vídeo da manhã. Eu acho o seguinte, cara, o Savarino, assim como o Anselmi, são 2 caras que precisam se provar em 2026, porque fizeram um 2025 muito abaixo. O Anselmi fez um 2025 muito abaixo. Ele veio para o Botafogo com a faca nos dentes, sangue nos olhos. Ele quer vencer. Da mesma forma que o Savarino fez um 2025 muito aquém e ele quer voltar a ser lembrado, a ser celebrado
como o ídolo que para muita gente ele é por conta de 2024. Ah, mas o Savarino não era o principal, tudo bem, mas foi um cara de 14 gols, 14 assistências. Pode continuar não sendo o principal, mas me entrega os 14 gols e 14 assistências que eu assino aqui agora esse contrato. Preciso nem tentar fazer mais do que isso. Eu fecho isso aqui agora. Tá entendendo? Então, assim, cara, Anselmo senta com ele e fala, meu amigo, eu preciso que tu faça isso e sim em campo. Tu vai fazer? E olha no olho do homem, mesmo. Se tu sentir firmeza quando ele confirmar que vai fazer, pô, não vem de Fluminense não, cara. Fica com o Savarino. Aí a questão do salário. O problema é do Botafogo, cara. John Texas que arrume dinheiro. Foi ele que montou essa folha para dizer que agora ele não tem dinheiro para pagar folha, pô. Manda a Eagle se coçar. A Eagle tem aportes a fazer no Botafogo. A Eagle tem aportes contratuais a fazer no Botafogo. Entendeu? O torcedor aqui não tem nada a ver com isso. A Eagle que deposite o dinheiro que tem que ser depositado. O John Texas que corra atrás da grana que tem que correr atrás, que arruma investidores e bote dinheiro no Botafogo. A gente precisa de um Botafogo forte dentro de campo. E eu não tenho certeza nenhuma. Se você tirar o Savarino do Botafogo, eles vão repor com outro jogador de 1,5 milhão de salário. Muito provavelmente não vai vir ninguém, ou vai vir um jogador muito baratinho de 300 mil, alguma coisa assim, uma aposta qualquer, e eles vão embolsar esse dia para pagar outras coisas. Vamos falar o português, claro, é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, cara, para mim, essa situação aí de Savarino tem que ficar, cara. Tem que ficar, não tem outra discussão em relação a isso. E, para mim, é absolutamente isso. Eu quero saber, aqui nos comentários, o que vocês acham dessa situação. Ó, tem uma outra informação aqui, bem interessante, é que é a seguinte, Martim Anselmi mostra-se satisfeito com o atual elenco e buscará reforços pontuais. Né? Essa informação é da Gabriela Marino, da Band, tá? Então, tem essa situação, sempre soltando noticiazinhas de que a situação vai ser pontual, não vai ser nada demais. Agora, para realmente ser pontual, não pode perder jogadores como o Savarino. Esse cenário ajuda a gente a explicar, né, a cautela do clube em certas negociações. A do Júlio Romão, inclusive, o aspecto pode até ser financeiro, mas se você lembrar, há umas 2 semanas atrás, eu trouxe a informação que o Martim Anselmi reavaliou o elenco e ele vetou a contratação daqueles volantes todos, Pedro Bicalho, o próprio Júlio Romão e tal. Aí depois voltou a informação do Júlio Romão. E agora, novamente, o Botafogo desiste do Júlio Romão. Para mim, cara, eu acho que o Anselmo também não quer o cara. Beleza, é isso. O Botafogo, nesse momento, tem o Lucas Villalba contratado, ponta direita. Tem o Ítalo, zagueiro, contratado, que vem do Toronto, da MLS. E tem o Riquelme, zagueiro, contratado. Por enquanto, o Botafogo contratou 2 jovens zagueiros, 2 apostas. Um desses zagueiros ainda é sub-20, mas beleza. O Botafogo contratou 2 zagueiros e um ponta direita. A gente falava muito em relação à contratação de zagueiros. 2 vieram. Não vou te dizer que são zagueiros prontos, mas 2 vieram. Em relação à saída, apenas um jogador foi vendido até o momento. Né? A desmanche do Botafogo. O Botafogo só vendeu um jogador, que é o Marlon Freitas. Foi embora Gabriel Bahia e Mastriani, que esses aí passearam em General Severiano, fizeram nada no Brasil, aqui no Botafogo. E o Cuiabano, que foi para o Nottingham Forest depois do empréstimo, a gente já sabia que ia acontecer. Matematicamente, saíram 4 jogadores e chegaram 3. O Botafogo, do ponto de vista de elenco, está 4-3. Está menos 1. Não é nada do outro mundo. Claro que são em posições diferentes, né? Sai o Mastriani e não chega nenhum atacante. Sai o Marlon Freitas, não chega nenhum volante. Chegam 2 zagueiros, não saiu nenhum zagueiro, né? Então tem essas questões. Mas a janela vai até o final de março, né? Então, vamos ter calma. Que pelo visto a gente vai precisar ter bastante paciência. Fala galera, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fiquem à vontade aí para deixar a sua opinião em relação a tudo. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Fogão. Então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Toda vez que a gente lançar um vídeo, serão avisados pelo YouTube, tá bom? Fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo aí.
que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal. Lembrando que a sua participação sempre vai estar ajudando o crescimento do canal. Fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. Nós sempre estamos olhando e respondendo a todos. Tamo junto, vou ficando por aqui, forte abraço. Assim que surgir notícia a gente volta e joga aqui. Valeu!